Olá, alunos, tudo bem? Como é que estão na quarentena? Se protegendo? Então, a discussão que vai ser feita a partir de hoje, nas próximas semanas, diz respeito a algumas discussões que nós realizamos em sala de aula. Então, por exemplo, no caso de introdução à história, um conceito importante desde os primeiros textos é mapear a ideia que se tem do que representaria a história enquanto área do conhecimento e a importância de se rever alguns conceitos sobre essa área do conhecimento. Então, por exemplo, o próprio conceito de história, os conceitos relacionados que permanecem junto à história, por exemplo, fonte, documento, até mesmo o conceito de passado e presente, que foram questões que foram discutidas em sala de aula. Espero que lembrem. Então, um elemento importante logo de início é que os dois textos que eu discuti com vocês nos primeiros dias, dois deles, por exemplo, o Edward Carr e o Peter Burke, dois conceitos, ou pelo menos dois autores que se interrelacionam de alguma maneira, porque eles estão muito preocupados com definir o que é história, mas mostrar ao leitor que nessa definição do que é história vai muito de conceitos já muito fixos e que confundem um pouco a cabecinha do leitor de primeira hora. Então, por exemplo, no caso do Edward Carr, quando ele discute que os fatos efetivamente ocorrendo num tempo e espaço, eles são físicos também, eles se constituem, eles são reais e são vistos de prismas diferentes, embora a gente não possa negar a existência deles. Eu até citava em sala de aula, né, um corpo inanimado, ele é um corpo enquanto tal, ele é físico, ele pode ser tocado, então ele não pode ser negado enquanto existência. E do outro lado, o que pode ser feito daquele corpo, ou seja, a interpretação que vai ser feita sobre aquele objeto, ou sobre aquele corpo mesmo inanimado. Então, a história perpassa esse transcurso de construção discursiva, né, que é feita por homens, que é feita por uma sociedade enquanto tal. Então, o Edward Carr vai brincar, inclusive, no texto dele com isso. Né? O que é acontecimento? O que é falta? O que é história? Pensado a partir dessa perspectiva de acontecimento. O que pode ser esquecido, o que pode ser reconstruído. Lembrem, um texto ele é fruto de uma representação num tempo e num espaço. Então ele repercute a partir disso, né? A partir de quem o produz. Um outro caso, nós temos o Peter Buck também discutindo que em alguns momentos da história vai haver um processo de crença na razão, na racionalidade. Embora essa crença na racionalidade já existisse. É bom lembrar, os gregos, desde o século V, como grandes filósofos, como grandes cientistas, finalmente romperam ou tentaram romper com a ideia de que as religiões, as concepções religiosas pudessem explicar qualquer condição física, né? Se bem que estamos numa época em que alguns acabam confundindo um pouco, tentando discutir questões religiosas, quando na verdade as respostas são científicas. Bom, pois bem, pensando nisso, eu encaminhei um livro, quer dizer, um livro não só um livro, mas um filme, né? Dois filmes, um era optativo e o outro é meio que obrigatório para que vocês assistissem. Então, que filme é esse? O filme chama-se Uma Cidade Sem Passado, é um filme alemão de 1990, mas é um filme, entre outras coisas, que mexe com questões super atuais. Duas questões atuais que são pontuais no filme é a ideia de que a história pode ser interpretada de uma maneira, no mínimo, eticamente reprovável. Né? Como é que é isso? Bom, volto a dizer, discussão dos dois textos iniciais. A história é feita por indivíduos, e esses indivíduos, com suas intencionalidades, vão agir sobre a história. Enquanto ciência, ela se pressupõe, daí a subjetividade, o nível de subjetividade da história perpassa essa possibilidade de que alguns indivíduos incorram numa intervenção intencional,
né? Modificando o texto, redigindo o texto de uma maneira efetivamente interessada, né? Então, o filme Uma Cidade Sem Passado mexe com essas questões. Bom, a personagem principal, protagonista, é a Sônia Rosenberg, e a Sônia Rosenberg é convidada em sua escola a escrever um texto escolar, que pudesse, por exemplo, ter como base a discussão sobre o passado recente da cidade em que ela vive, na Alemanha, e fazer uma espécie de discussão pautada no que teria ocorrido naquela cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Como o filme se passa historicamente ali entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, a Segunda Guerra Mundial acabou em 45, portanto era muito próxima essa finalização, né, de conflito. Então, quer dizer isso? Quer dizer que ela estava mexendo com questões ainda muito frescas na memória das pessoas que habitavam aquela cidade. Lembrando, a maioria das pessoas em torno de 30 a 40 anos daquele período, naquela cidade, haviam vivenciado o desastre que foi a Segunda Guerra Mundial para os alemães, dominados pelo regime nazifascista. Bom, só isso já é um problema, né? A Sônia, como uma adolescente curiosa, dedicou-se a estabelecer uma pesquisa arquivística. Então ela se lança aos arquivos da cidade, daí a nossa referência para o nosso curso. Ela se lança, mas se lança com um elemento muito importante, que é a dinâmica da curiosidade adolescente, né? Ela é despretensiosa, ela não é uma historiadora de formação, nem um arquivista, mas ela tem aquilo que é necessário para a gente buscar informações a partir de critérios científicos. Não são quaisquer critérios. Ela se dedica a isso, ela organiza uma base de dados, ela inquire, né? Ela pergunta. Por sinal, a ideia que se tem é um trabalho sobre liberdade de expressão, ou sobre. Eu teria a opção, né? Liberdade de expressão ou falar sobre a cidade. Se a gente pensar o que a gente tem hoje em termos de contemporaneidade, né, o que significa liberdade de expressão, o que significa opinião, como eu falava para vocês, qualquer um pode dar, qualquer um pode emitir, daí o perigo dela, né, pode ser uma opinião equivocada, desastrosa, e do outro lado, uma liberdade de expressão que tem o seu limite. Ela, no arquivo, ela é conduzida, né, como em todo espaço de pesquisa. Os arquivistas que a recebem percebem que as perguntas que ela faz ao passado são perguntas constrangedoras, são perguntas que podem levar a respostas que mexem com uma memória recente e que é constrangedor. Imagina você, dá um exemplo para vocês. Digamos que alguém aqui é alemão e ele sabe que o seu avô participou ativamente do regime totalitário, violento, armamentista, segregacionista, enfim, da Alemanha nazista. Bom, passou-se alguns anos e ele continua sendo seu avô. Não há diferença. A diferença é não tocar no assunto. Por quê? Por questões éticas. Então, quando a nossa personagem, a Sônia, se dedica a olhar para o passado, ela toca num passado recente. Ela constrange uma condição histórica que é daquele presente. Então, só nisso a gente já tem aí um perigo, né, que é presente, que é atual, quando se mexe numa ciência como a história. Então ela discute essa questão de liberdade de expressão, termina o trabalho, quer dizer, no transcurso do primeiro momento do trabalho dela, e ela usa uma metodologia, que é uma metodologia, um instrumento da metodologia, que são os depoimentos. Então os depoimentos a partir da memória recente e da história oral. Só para lembrar, na área da história existe um grande campo da história oral. É uma história muito interessante porque ela não prescinde, ela não necessita só da documentação impressa ou manuscrita. Ela está fundamentada na possibilidade da narrativa oral. Então ela usa esse instrumental, que é muito interessante. Então ela consegue, na primeira parte do filme, boa parte dessa primeira parte do filme, inquirir o passado
desses protagonistas. E ao inquirir, ao perguntar, ela constrange, ela percebe o silenciamento, ela percebe a condução da narrativa da história, ou seja, pessoas que tinham algum interesse por questões constrangedoras, inclusive, por exemplo, pessoas que se apropriaram das casas, dos apartamentos dos judeus. Só para fazer um parênteses aí, o regime nazista expulsou os judeus desses apartamentos, dessas propriedades, e foram ocupados por não-judeus. Acabou a Segunda Guerra Mundial, boa parte dos judeus que foram exterminados, evidentemente, não voltaram para essas propriedades. Quem ficou com essas propriedades? Os alemães que ficaram nas cidades. Acabou a Segunda Guerra Mundial, não houve nenhuma cobrança. Então, na medida que ela inquire essas questões éticas, né, ela puxa um novelo de uma situação constrangedora. Esse é um elemento importante do filme. Bom, outra coisa, o filme se passa, como vocês perceberam, mais da metade do filme em preto e branco. Então o que é que significa isso? Significa, entre outras coisas, representando a imagem do filme, que o passado muitas vezes está conduzido por ser em preto e branco. A chegada das cores no filme representam a possibilidade de